Capítulo 15. Mentiras sobre quem desapareceu. Haverá mentiras sobre quem desapareceu. Lembre-se de que Satanás, seu inimigo, não quer que você descubra a verdade. Ele quer mantê-lo no escuro e cego. Satanás, que é o Deus deste século, cegou o entendimento dos que não creem, para que não vejam a luz gloriosa das boas novas. Não compreendem a mensagem da glória de Cristo, que é a imagem exata de Deus. 2 Coríntios 4, Nova Tradução Viva. Os líderes e as notícias apontarão que não foram apenas os cristãos que foram levados. Portanto, não poderia ser o arrebatamento dos cristãos. Eles dirão que alguns cristãos foram deixados para trás, e se referiram a pastores, pregadores e pessoas que frequentaram a igreja e que de fato ainda estão na terra com você. Não se surpreenda ao ver algumas dessas pessoas, até mesmo líderes de alto escalão da igreja, na televisão lhe contando isso. A verdade-chave aqui é que essas pessoas não depositaram sua fé em Jesus antes do arrebatamento acontecer. As tradições religiosas, acreditar em Deus, frequentar a igreja, frequentar uma escola cristã, servir aos outros em nome de Jesus e outras coisas semelhantes, não salvam uma pessoa. Você deve ter um relacionamento com Jesus. Eles não o fizeram, daí a razão pela qual foram deixados para trás. Esta escritura reforça isso. Jesus responde aos fariseus que não gostavam que os discípulos de Jesus não seguissem as tradições. Os fariseus não conheciam a Deus e não tinham fé. Eles só sabiam seguir um monte de regras. Nestes versículos, Jesus é quem responde aos fariseus e aos escribas. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que os teus discípulos não andam conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Ele respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Pois vocês rejeitam o mandamento de Deus e se apegam à tradição dos homens, que é lavar jarros e copos, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Ele lhes disse: bem que vocês rejeitam o mandamento de Deus para guardar a tradição de vocês. Marcos 7, 5-9. Já vimos esta escritura antes. Jesus é quem fala e diz que muitas pessoas fazem coisas em seu nome, mas não têm um relacionamento real com ele. Eles nunca pediram que ele perdoasse seus pecados e entrasse em suas vidas. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21-23. Essas pessoas podem dizer que têm fé porque acreditam em Deus. A Bíblia nos diz que isso não é suficiente. Você tem que colocar sua fé em Jesus e no que ele fez na cruz para salvar sua alma. Você diz que tem fé, pois crê que há um só Deus. Que bom! Até os demônios creem nisso e tremem de terror. Tiago 2, 19 Nova Tradução Viva. Só posso imaginar o quão envergonhadas e envergonhadas algumas dessas pessoas se sentirão. Mas isso não é desculpa para mentir para você e dizer que eles são crentes há algum tempo e não sabem por que foram deixados para trás, ou que foram deixados para trás para servir a algum propósito maior de Deus. Eles foram deixados para trás porque realmente não acreditaram. Eles devem ter confiado em suas obras em vez de na graça de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Mentir serve apenas aos propósitos de Satanás, e não beneficia você e sua busca para conhecer a Deus. Não confie nessas pessoas se elas não estiverem sendo honestas com você. Se eles realmente tivessem um relacionamento com Jesus, estariam buscando o louvor de Deus e não a aprovação das pessoas. Então eles não estariam contando mentiras para você.
Pois você não é judeu apenas por ter nascido de pais judeus, ou por ter passado pela cerimônia da circuncisão. Não, um judeu verdadeiro é aquele cujo coração é reto diante de Deus. E a verdadeira circuncisão não é meramente obedecer à letra da lei, mas sim uma mudança de coração produzida pelo Espírito de Deus. E uma pessoa com um coração transformado busca louvor de Deus, não de homens. Romanos 2, 28 a 29, Nova Tradução Viva. Agora, talvez algumas das pessoas que afirmam ser cristãs realmente o sejam. Eles podem ter colocado sua fé em Jesus momentos depois do arrebatamento. Esse pode ter sido o acontecimento que os ajudou a ver a verdade. Sei que o arrebatamento certamente ajudará muitas pessoas a terem uma fé salvadora em Jesus. Se for esse o caso, eles deveriam estar lhe dizendo isso. Se não estiverem, fique longe deles e de suas mentiras. Nesta escritura, vemos muitas dessas pessoas que conheceram Jesus após o arrebatamento, durante o período da tribulação. Eles estão no céu diante de Jesus, que é o Cordeiro. Depois destas coisas, olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas mãos. Um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos com vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Eu lhe disse: meu senhor, tu sabes. Ele me disse: estes são os que vieram do grande sofrimento. Lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 9, 13 a 14. Você também verá nas notícias que, embora a maioria das pessoas que desapareceram fossem cristãs, parece que pessoas de todos os tipos de crenças e crenças também desapareceram. Então, mais uma vez, não poderia ser o arrebatamento dos cristãos. Lembre-se de que as roupas que as pessoas vestem e as tradições religiosas que praticam não definem uma pessoa. Deus olha para o coração e para o que cada pessoa realmente acredita. Vamos considerar um exemplo. Digamos que uma pessoa vivesse num país que perseguia os cristãos. Essa pessoa conheceu Jesus e depositou sua fé nele. Eles são salvos e assim foram arrebatados. No entanto, como ainda moravam naquele país, provavelmente se vestiam como todas as outras pessoas do país. Eles tentarão lhe dizer que essas pessoas não acreditavam no que os cristãos acreditam e não conheciam Jesus. O único que pode julgar a fé de uma pessoa em Jesus é Deus, porque Deus conhece nossos corações e pensamentos. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e de alma voluntária, pois o Senhor sonda todos os corações e penetra todos os desígnios e pensamentos. Se o buscares, deixará que o encontres. Mas se o abandonares, ele te rejeitará para sempre. 1 Crônicas 28, 9. Deus não olha para a nossa aparência externa quando avalia a nossa fé em Jesus. Vemos aqui que mais uma vez Deus olha para o coração. Quando chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: certamente o ungido de Yahweh está diante dele. Mas Yahweh disse a Samuel: não olhe para o seu rosto nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Pois não vejo como o homem vê. Pois o homem vê a aparência, mas Yahweh olha o coração. 1 Samuel 16, 6 a 7. Não se deixe enganar pelas mentiras que você ouve sobre quem desapareceu ou não no arrebatamento. As pessoas que depositaram sua fé em Jesus Cristo, porque sabiam que ele morreu pelos seus pecados, foram arrebatadas.